meus alunos, tudo bem com vocês? Na nossa aula de filosofia, iremos iniciar um projeto muito bacana. Iremos aprender um pouquinho sobre a Constituição de 1988, a nossa Constituição Federal, a nossa 7ª Constituição. E hoje, antes de falar dela, é muito importante sabermos um pouquinho da história da Constituição, o que é uma Constituição e, o melhor de tudo, por que temos que estudar uma Constituição. E para facilitar as nossas aulas de filosofia, eu vou fazer alguns vídeos, né? Não vou fazer um vídeo muito extenso, eu vou fazer um vídeo bem curtinho e vai ser no passo a passo para a gente chegar lá no final e ficar bem craque com a Constituição do nosso país, tá bom? Que é a nossa Carta Magna, é a lei máxima onde todo mundo deve obedecer, a lei que nos organiza, enfim, tá bom? Mas, antes disso, vamos um pouquinho para os slides, né? Nos slides nós nos resolvemos. Vamos lá um pouquinho? Simbora? E vamos que vamos, não é isso? Você já estava com saudade do meu bordão, né? Então, a Constituição Federal, que eu falei para vocês, de 1988, é a 7ª Constituição do Brasil. Epa, o nosso país tem uma tradição de não respeitar muito. Essa aí vai fazer aí 32 anos. Vamos ver se ela demora, né? Vamos ver se ela fica bem velhinha. É assim que tem que ser, tá bom? Mas para que a gente possa valorizar, e alguns devem estar se perguntando, professor, mas o que tem a ver a filosofia, né? Com o estudo da Constituição? Eu explico já. Bom, a Constituição é aquela que eu falei para vocês, é a lei que está acima de qualquer outra, né? Então, é ela que garante principalmente os direitos, os deveres, né? Dos brasileiros, mas também das pessoas que vêm de outros países. Então, ela fala de todo mundo, ela fala dos estrangeiros, ela fala das regras, enfim, né? É essa Constituição que garante um Brasil democrático. Mas o que é isso? Já vou passando aí nos slides, tá bom? Né? Então, a filosofia, onde que a filosofia se encontra, então? Não é isso? Você vai passar a ter, desde pequeno, né, uma consciência, aliás, uma consciência que talvez muitas pessoas com mais idade não têm, tá bom? Porque não teve acesso a esse tipo de aula. Eu, por exemplo, nunca aprendi sobre Constituição quando tinha a idade de vocês, né? Bom, então a ideia, né, junto com a filosofia, é que você passa a ter uma consciência maior dos seus direitos, mas também dos seus deveres, não é isso? E sabendo disso aí, o que você vai fazer? Você vai procurar defendê-la, você vai tentar sempre garantir a existência dessa Constituição, que ela é uma Constituição linda, ela é chamada de Constituição Cidadã, você vai ver por que isso, tá bom? É essa Constituição que vai garantir a permanência do Estado democrático, e esse Estado democrático, onde o que seria a democracia? Onde todo mundo participa, as pessoas elas podem propor, elas podem participar, elas podem discordar, elas podem estar de acordo também, isso que é legal. Então, a Constituição, ela assegura diversos direitos, inclusive obriga o Estado assegurar diversos direitos, né? Como uma sociedade livre, uma sociedade mais fraterna, uma sociedade mais harmônica, que garanta a igualdade, mas também ela fala também de direitos, ela fala também de punições, é muito bacana. Não pensa que ela só fala das coisas legais, não, ela também fala de punições daquelas pessoas que não a respeitam. Mas, professor, tudo isso está escrito, mas é bacana estar escrito, né? Porque a existência de uma Constituição é muito importante, porque ela vai dizer o seguinte: olha, o nosso país tem regras sim. Agora, para fazer valer essas regras, é muito importante que as pessoas conheçam quais são as regras, para que a gente tenha essa consciência e passe a cobrar mais, principalmente dos nossos representantes, mas também de outros cidadãos, não é verdade? Enfim, não adianta a gente só ficar falando mal dos políticos. Afinal de contas, nós também estamos dentro do país, somos nós que escolhemos os políticos, eles nos representam porque nós os escolhemos, mas também nós precisamos fazer a nossa parte
cobrando, defendendo, não é isso? Procurando também seguir tudo que a lei está pedindo, ok? Se todo mundo fizer isso, aí sim vamos construir uma sociedade justa, fraterna, harmônica, beleza? Então, o que é uma Constituição Federal, não é verdade? Então, aqui nesse slide aqui, por isso que eu sou o professor slide, né? Para quem me acompanha no meu canal, sabe muito bem, eu sou o professor dos slides, porque a proposta da nossa aula é justamente analisarmos juntos, né? Senão eu vou ficar aqui falando, e olha que eu gosto de falar, né? Vocês já repararam na reunião que eu gosto de falar muito, né? Bom, então, o que seria uma Constituição? Tá aí uma definição muito bacana, eu peguei da internet, isso não são palavras minhas, tá bom? Então, conjunto das leis que regulam a vida de uma nação, normalmente desenvolvidas e votadas pelo Congresso, ou seja, uma Assembleia de Deputados, tá bom? Uma reunião de pessoas que são eleitas pelas pessoas, tá bom? Pelo povo, e eles que acabam definindo que regras devem existir ou não, tá bom? Cujos membros representam o povo, tá vendo? Pelo menos é assim que tem que ser, tendo aí, no caso, uma reunião das leis essenciais desenvolvidas e aprovados por uma assembleia, que seria uma reunião, tá? Uma assembleia onde as pessoas se juntam para discutir alguma coisa, e legislativa, porque essa Assembleia Legislativa vai criar leis, tá bom? Legislar, ou seja, criar leis determinando os direitos e deveres dos estados da federação, tá vendo? Então isso é uma Constituição, uma reunião de leis essenciais que vão regular a vida de uma nação, tá bom? É muito bacana, é lógico que a Constituição ela é uma lei que está acima de qualquer outra, ela que deve ser respeitada, tá bom? Ela que vale. Mas o que é um cidadão, né? Se você olhar bem nas nossas aulas anteriores de filosofia, no primeiro bimestre, eu soltei alguns vídeos falando o que é uma sociedade, o que é uma sociedade, o que é ser cidadão. Até falei da questão da ética, falei da questão do respeito. Depois eu fiz alguns vídeos falando sobre uma pescaria inesquecível. Aquela atitude do pai, né? O que o pai falou? Olha, como era proibida a pesca daquele peixe naquela época, ele ensinou o filho que não pode pescar naquele momento, porque mesmo que ele tenha pego o peixe, ele não pôde levar porque o pai ensinou a ele o quê? A cumprir as regras. Não foi assim aquele vídeo que eu fiz sobre uma pesca inesquecível? Vocês lembraram disso agora? Então, a ideia ali já era preparar vocês para esse tipo de discussão que nós estaremos fazendo ao longo do projeto sobre Constituição Federal. Tudo bom? Mas não adianta eu chegar aqui falando de Constituição Federal de 88 sem que a gente saiba o que é uma Constituição, o que é ser cidadão, tá bom? Então vamos lá para os slides, beleza? Vamos lá para os slides, é aqui que a gente se resolve, né? Então, ser cidadão é ter direito à vida, liberdade, ter a propriedade, ou seja, ninguém pode tomar o que é seu, ninguém pode entrar na sua casa e pegar as coisas, tá bom? Então, a Constituição de 88, ela garante a você o seu direito de ter uma propriedade. Todos têm direito à liberdade. No Brasil é proibida a escravidão. Ninguém pode tirar a vida de ninguém, ok? Todos são iguais perante a lei. Vou mostrar para vocês ainda hoje por que isso, tá? Em resumo, ter direitos civis, ó. Mas também você tem alguns deveres, não é isso? Votar, ser votado, ter direitos políticos, tá bom? Enfim, você também tem direito à educação, ao trabalho digno, ao salário justo, à saúde. Professor, mas nem todo mundo tem salário justo. Tudo bom, realmente. Mas é por isso que nós estamos estudando a Constituição. Por quê? Porque quando nós tivermos a consciência do que é uma Constituição, nós iremos começar a cobrar das pessoas para que a respeitem. Porque no momento que as pessoas começarem a respeitar a Constituição, certamente nós teremos um país maravilhoso, um país que todo mundo sonha habitar. Aliás, o nosso Brasil já é maravilhoso, é um país lindo, bacana pra caramba, mas o que precisa mesmo é organizá-lo, não é verdade? Organizar os espaços, o que pode, o que não pode, e aí entra a educação, né? A educação vai fazer o quê? Desenvolver consciência para que as pessoas comecem a ter atitudes respeitosas, ou seja,
de respeito à vida, de respeitar a propriedade do outro, respeitar a liberdade do outro. Pode ser um pouquinho utópico, pode ser meio sonho, mas não é tão assim não, porque um passo já foi dado, nós já temos uma lei. Se as coisas não estão acontecendo, é porque essa lei já está sendo desrespeitada, tá bom? Então, enfim, nós temos os deveres, né? Nós temos deveres de pagar impostos, nós temos deveres de respeitar a vida, nós temos o dever de respeitar a liberdade do outro, nós temos liberdade de expressão, mas também a Constituição diz que você, ao falar alguma coisa, você tem que ter o cuidado para não afrontar uma outra pessoa, para não magoar uma outra pessoa, para não prejudicar a outra, tá bom? Então, isso que é legal dessa Constituição. E vamos que vamos. Então, o que seria o Estado democrático, que eu falei agora há pouco, né? Então, na medida que você, eu e todos nós termos consciência de conhecer a nossa Constituição, nós iremos automaticamente defender o Estado democrático, né? E eu falei isso no início da aula, mas o que é um Estado democrático, professor, né? Então, o Estado democrático, olha só, ele vai construir a ideia, né? É a construção de uma sociedade não apenas livre, mas também justa e solidária. A erradicação da pobreza, ou seja, quase que não saiu esse né? Com a erradicação da pobreza, acabar com a pobreza, reduzir as desigualdades sociais, né? E promover o bem de todos, tá bom? E isso está escrito, inclusive, no artigo 3º da Constituição de 88, por isso que era chamada Constituição Cidadã, tá bom? Muito legal, não esquece disso, tá bem? Agora, antes de falarmos de Constituição, é importante a gente saber diferir que existem dois tipos de Constituição. Uma é a Constituição promulgada, a outra, Constituição outorgada. E é importante aí vocês saberem qual é a diferença das duas. Por quê? Eu não disse há pouco que essa é a 7ª Constituição do Brasil? Então, as outras que já tiveram no Brasil, algumas foram outorgadas, outras foram promulgadas. Inclusive, a nossa primeira Constituição foi em 1824, lá do Dom Pedro I, né? Já está chegando aí 7 de setembro, a época da independência do Brasil, né? Independência ou morte. E o Dom Pedrão vai lá fazer a primeira Constituição do Brasil, foi em 1824, e ela foi outorgada. A nossa atual, de 1988, ela é promulgada. E qual é a diferença de uma da outra? Vamos ver qual é? Anota aí, cadê o caderninho aí que eu quero ver? Cadê o caderno? Deixa eu ver. Tô olhando aí, olha o óculos. Ó. Quero ver se tá o caderno aí, lápis, borracha, tá tudo aí? Então vamos ver qual é a diferença para anotar? Então vamos lá, olha aí, ó, apareceu os slides, por isso que eu sou professor dos slides. Por que professor dos slides? Porque ficar só falando, vocês de repente até esquecendo do que eu estou falando. Mas com a análise do slide fica bem fácil, não é, né? Então, a outorgada é uma Constituição criada sem nenhuma participação. Normalmente, é uma Constituição muito autoritária, ela não escuta muito os anseios das pessoas. É um grupo lá, um grupo decide escrever uma Constituição, vai fazer essa Constituição da forma que eles bem entendem e fala assim, é essa aí, ponto. Ou seja, não há uma participação do povo, né? Então ela é uma imposição, ou seja, se impõe a toda a nação. Toma aí, eu assinei e é essa aí, ponto, tá bom? Então, ou seja, uma Constituição outorgada é uma Constituição onde não há participação direta do povo, tá bom? Beleza? Ela é imposta, tá bom? Vamos ver aqui, a promulgada é feita, né, pelos representantes do povo e votada. Então, a promulgada ela é uma Constituição onde há participação das pessoas. As pessoas participam. Inclusive, desculpa, de que maneira é a participação do povo? O povo vota nos deputados. E esses deputados que foram eleitos pelo povo, eles irão elaborar uma Constituição
Lógico, sempre se comunicando com o povo, ou seja, ela é uma Constituição bem democrática, onde tem maior participação do povo. Beleza pura? Tranquilos ou não? Sim ou não? Deu para entender o que é outorgada? Eu diria. A outorgada é uma imposição. A promulgada é uma Constituição com maior participação das pessoas, do povo, tá bom? Que escolhe seus representantes e esses representantes irão criar um conjunto de normas, né? Um conjunto de leis que, lógico, vão querer sempre procurar garantir os direitos de todos, né? No caso da outorgada, ela sempre vai atender aos desejos, eu diria, os anseios de um pequeno grupo, ou seja, eles vão fazer uma constituição só para que um grupo lá se dê bem. Quer ver um exemplo disso? Por exemplo, na nossa primeira Constituição, que era outorgada, né, de 1824, vocês sabiam que só podiam votar quem tinha renda? Vamos supor hoje, né? Hoje o papai e a mamãe não votam? Hoje o papai e a mamãe não votam? Vocês vão poder votar quando fizerem 16 anos, caso queiram, né? Mas vamos lá. Vamos supor que eu fale assim para vocês agora, olha, para votar precisa aí ganhar 20 mil reais. Só pode votar quem ganha 20 mil reais. Seria mais ou menos essa ideia lá no Império. Então, as pessoas que eram pobres, aquelas pessoas que não tinham renda, não podiam votar. Entendeu como é que é o mecanismo de exclusão? A Constituição ela pode fazer isso, tá? Enfim, ela vai determinar quem pode e quem não pode votar. Lógico, ela vai focar um grupo e vai tirar um monte de gente por conta de um critério, né? Então, por exemplo, se colocou 20 mil reais o voto, eu sei que o papai e mamãe aí vai tudo votar, porque eu sei que tudo estão com dinheiro. Mas o professor aqui já não pode, coitado, já não voto. Eu já não vou participar dessa. Então, eu prefiro uma Constituição promulgada, né? Que é uma Constituição mais, eu diria, democrática, né? Que atende aos anseios de toda a população. Eu diria que a Constituição outorgada é uma Constituição autoritária e ela sempre vai se revelar a um pequeno grupo, né? Que tem alguns interesses particulares e essa Constituição vai sempre atender esse grupo aí aos desejos deles, tá bom? E não do povo. A promulgada, ela tem maior abrangência, ela atende mais o povo, tá bem? Primeiro porque ele participa ao escolher os representantes que irão fazer essa Constituição. Entendeu qual é a diferença de uma para outra? Então, beleza. A nossa atual é promulgada, não é outorgada, tá bom? Então, nós tivemos aí 7 constituições, espero que parem por aí mesmo, né? Não vamos acabar com essa, tá bom? Então, nós tivemos a primeira em 1824, né, do Dom Pedro. Depois nós tivemos uma primeira republicana em 1891. Essa Constituição de 1891, ela proibia o voto do analfabeto, tá bom? As pessoas que eram analfabetas não podiam votar. As mulheres também não eram estimuladas a votar nessa época. Enfim, as mulheres só puderam votar nessa Constituição aqui, ó, de 1934, tá bom? Aqui era permitido o voto feminino, bem claro isso, tá bom? Em 1937, repara, ó, teve uma em 34, outra em 37. Essa só demorou 3 anos. Depois de 37, houve uma em 46. Em 1967, nós tivemos outra e teve uma alteração em 69, embora não esteja escrito aqui, tá bom? Mas, enfim, aqui nós vivemos aqui um período chamado regime civil-militar, onde não havia democracia no Brasil. E quando esse regime civil-militar, isso na segunda aula eu vou falar disso, ele se acaba, teve que se refazer uma nova Constituição, e aí criou essa que é a nossa atual de 1988, tá bom? Que é promulgada, beleza? Depois você podia fazer uma pesquisa aí, né? Qual que foi promulgada, qual que não foi, porque senão eu vou ficar aqui falando, e eu acabo não estimulando a sua pesquisa, tá bom? Vê qual foi. Será que a de 67 foi outorgada? Será que a de 46 foi? Aí você vai vendo qual que foi, a que não foi. Quem fizer isso, eu dou aí um ponto extra, tá bom? Bom, galera, esse aí é o famoso deputado federal Ulisses Guimarães, né? Que ele era um deputado federal
e ele participou da Assembleia Constituinte, né? Ele foi eleito pelo povo e ele vai participar na construção dessa Constituição. O Ulisses Guimarães foi um deputado assim que eu particularmente eu tenho uma admiração muito grande. Não foi um homem que, pelo menos eu não conheço nenhum escândalo em cima do nome dele ter roubado as pessoas, ter roubado cargos, roubado o dinheiro do Brasil, não conheço. E, infelizmente, o deputado federal Ulisses Guimarães ele vai morrer em 1992 num acidente com um helicóptero lá no Rio de Janeiro, na cidade de Angra dos Reis. Tá? Muito triste, inclusive fiquei muito triste quando soube que o doutor Ulisses Guimarães faleceu. Tá? Um homem muito honesto mesmo. Tá? E ele participou ativamente, tá? Ele era o presidente dessa Assembleia Constituinte, inclusive, anota isso, tá? Ele teve uma participação muito ativa, muito bacana. Ele vai conseguir construir, ou seja, elaborar uma Constituição junto com outros deputados, uma Constituição que vai garantir liberdades civis interessantes, né? Mas também vai dizer quais os deveres do Estado com as pessoas, os deveres com a saúde, o dever do Estado com a educação, tá bom? E liberdades civis, que eu falei para vocês, e regras e normas que vão garantir a dignidade humana, a vida, a propriedade privada. Tudo isso estão contemplados nessa Constituição. Por isso que essa Constituição é conhecida como Constituição Cidadã. Anota isso porque é o apelido dela, tá bom? Constituição Cidadã. Por quê? Porque ela vai assegurar diversos direitos, direitos sociais, direitos civis, direitos políticos, várias regras e normas que asseguram a dignidade humana, que eu falei para vocês, a questão da propriedade privada, né? Ninguém pode tomar o que é seu, respeitar a sua casa, por exemplo, a vida também, né? Ninguém tem o direito de matar ninguém, enfim, e várias outras situações, beleza? Pura? Então vamos que vamos aí, o Ulisses Guimarães, né, foi um político brasileiro, né, protagonista. Por que protagonista? Porque ele vai liderar, né, a redemocratização do Brasil. Vou falar do movimento direto aí já para vocês na outra aula, tá? Beleza? Vai ficar muito legal a outra aula. E essa Constituição, ela tem 31 anos, ela vai completar 32 esse ano, tá bom? Que aí em outubro, ó, 5 de outubro, né, no que tange a Constituição, a nação mudou, a Constituição mudou na sua elaboração, mudou na definição dos poderes, mudou restaurando a federação, mudou quando quer mudar o homem em cidadão, ou seja, o que é o cidadão? O cidadão é aquela pessoa que habita o nosso território, mas ela tem direitos e deveres, ok? Essa lei máxima, ela assegura a dignidade da vida, a dignidade humana, a igualdade, o seu direito de ter propriedade privada, tá bom? Outra coisa, a igualdade também, ou seja, acabar com a pobreza, essa Constituição diz disso. Outra coisa que a Constituição ela fala, organizar o espaço brasileiro, as terras, também muito bacana isso, beleza? Olha aí que legal, ó. Ela vai restabelecer as eleições diretas. Por quê, professor? Porque durante o regime civil militar que eu falei para vocês, as pessoas, nem todo mundo podia votar, ok? Ou seja, muitas pessoas elas foram impedidas de votar. Então não havia democracia. E essa Constituição, ela vai garantir a volta disso tudo, tá bom? A que as pessoas possam escolher seus governadores, os seus prefeitos, seus deputados. Inclusive, esse ano nós iremos às urnas, né, para escolher os nossos prefeitos e os nossos vereadores, tá bom? Ela vai criar o mandato, né, para 5 anos, estabelecer o direito de voto para os analfabetos que não podiam votar. Outra coisa, voto facultativo. Por que facultativo? Anota isso, tá? Facultativo porque você não é obrigado. Você pode votar. Mas se você não quiser, você não é obrigado, tá? Então, jovens de 16 a 18 anos, a partir disso, sim, é obrigatório. Sistema pluripartidário, ou seja, a existência de vários pensamentos políticos, de vários partidos, ou seja, na ditadura só podiam ter 2, tá bom? Enfim, então existem várias regras bacanas e depois eu vou melhorar essa aula através das outras, né? Eu vou fazer a segunda aula, eu vou falar para vocês um pouquinho o contexto histórico que ela foi construída. A gente vai aprender muita coisa aí. Vamos analisar alguns artigos importantes
dessa Constituição, até para vocês saberem. Vou falar também do ECA, vou falar do Estatuto do Idoso, vou falar do SUS também, muito bacana, beleza? Mas o artigo 5º é muito lindo, tá? Eu amo esse artigo 5º, muito legal, tá? Como falei para vocês, né, a Constituição é uma lei que está acima de qualquer outra, vocês não podem esquecer disso, tá bom? Olha que bacana, né? Esse artigo 5º, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Olha que legal, ela fala também dos estrangeiros que estão aqui. A inviolabilidade do direito à vida, ninguém pode acabar com a sua vida, ninguém pode acabar com a sua liberdade, tá bom? Enfim, a igualdade, a segurança, a propriedade nos termos seguintes, né? Homens e mulheres, olha que legal, ó. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Eu vou falar isso para minha esposa, sabia? Sabe por que minha esposa agora fica mandando eu lavar louça, eu tenho que ficar lavando louça? Ela também tem que também, hein? Não é verdade? Então, olha aí. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Ai, que legal ter lido esse artigo 1. Vou falar com ela. Não só eu que vou ficar lavando louça? Não, você também. Direitos e obrigações iguais. Tá vendo aqui? A prática do racismo constitui crime inafiançável, ou seja, a pessoa vai presa por racismo. Ninguém se deve achar melhor do que o outro. Enfim, tá bom? É um crime, tá bom? Sujeito à pena de reclusão nos termos da lei, tá bom? Ou seja, enfim, as pessoas precisam entender que nós estamos num espaço, né, num território chamado Brasil, que possui regras, tá bom? Não se esqueçam disso, tá bem? Então, lembrando que a Constituição, tá difícil de falar Constituição, repararam? Ela vai estabelecer as regras, ela vai estabelecer que formato de governo, quais poderes existem no Brasil, né? Como esses poderes funcionam, são 3 poderes. Anota os poderes: poder executivo, não é isso? Poder judiciário, poder legislativo. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Eu vou explicar eles nas próximas aulas, tá bom? E nessa Constituição, ela estabelece direitos e deveres do cidadão, né? O que pode, o que não pode fazer, como se chega ao poder, limitar esse poder, não quer dizer que você está no poder, que você pode maltratar as pessoas, não é muito assim, tá bom? Beleza pura? Não se esqueçam disso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E aí, o artigo 5º, eu quero que vocês gravem esse artigo 5º, ele para mim é o mais importante, ok? Ninguém é melhor do que ninguém. Se alguém se acha, esquece isso. Esse você fala aí pra galera, tá bom? Aprendam isso aí, tá bom? Todos são iguais perante a lei, sem distinção, ou seja, sem diferença de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade e à segurança e à propriedade. Bom, eu ia falar para vocês o que significa essa inviolabilidade. Vocês podiam pesquisar isso aí, né, na internet, que é legal. Senão eu vou ficar falando muita coisa aí, vou ficar dando dica para vocês, tá bom? Para a gente encerrar, né? Do artigo 5º até o 17º, ela vai falando de todos os direitos e deveres, ela vai normatizando tudo isso, ela vai falar das regras, ela vai falar de tudo, ok? Então, olha aí, ó, nós temos os nossos direitos e deveres, sem dúvida, os artigos mais importantes da nossa Constituição. Lá é que nós encontramos assegurados o direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade e também os direitos políticos e sociais, entre outros. Mas nada adianta o direito estar na Constituição se as pessoas não conhecem os seus direitos. Tá entendendo o porquê do projeto agora? Reparou? Não adianta ele estar escrito se nós não conhecemos. Mas no momento que nós conhecermos essa Constituição, certamente nós iremos defendê-la e, inclusive, brigar muito para aplicá-la, porque isso é possível, tá bom? Isso que é legal a gente saber. Show de bola? Sempre resumo isso com uma frase: direito não é o que está escrito. Direito é aquilo que você conhece e exige.
Uma pessoa somente pode impedir que outra abuse ou negue seus direitos e garantias se souber quais são os seus direitos e garantias. Quando eu sei das coisas, eu vou cobrar que as coisas aconteçam, não é verdade? Além disso, dos direitos, a Constituição traz também os deveres. É conhecer os deveres, e conhecer os deveres é tão importante quanto conhecer os direitos. Senão tem uma turminha aí que só acha que tem direito, né? Mas também não tem dever. Não, tem direito e dever. Ao conhecer os seus deveres, a criança e o jovem se tornam conscientes do outro, tomam conhecimento de seu papel na sociedade, que não é apenas de ter direitos, mas também ter deveres e respeitar os direitos das outras pessoas, tá bom? Então, a seguir cenas do próximo capítulo, na nossa próxima aula estaremos falando, né, dessa Constituição, vou falar um pouquinho do contexto dela, a gente vai aprender o que é uma Assembleia Constituinte, como é que funciona essa divisão dos poderes, o que cada um faz, o que é o Congresso Nacional, que sempre se fala aí nos jornais, né, e é lógico, o nosso papel enquanto cidadão, enfim, mas... Esqueceu, né, meu amigo? Tá achando que tudo é brincadeira, né? Você tá achando que tudo é brincadeira aqui, né? Você acha que eu vou ficar falando, não vai rolar um negocinho aqui agora, né? Você tá achando que o professor Marco tá brincando, nada. Já pega aí o negócio aí. Pega o caderno e vambora, filho. Não tem negócio no primeiro dia, mas já tem. O que é a Constituição, né? Por que é importante nós termos, né? Você vai indicar o número de constituições da história do Brasil. Isso é legal você saber, você já vai conversar com seus amigos aí, né? Qual é a diferença entre uma promulgada e outorgada, né? A Constituição, né? Constituição promulgada e outorgada. Tá difícil eu falar Constituição hoje, hein? Porque ela é conhecida por Constituição Cidadã, porque ela é assim chamada, né? E você vai fazer uma pesquisa sobre Ulisses Guimarães e vai falar um pouquinho da importância dele. Eu quero que vocês conheçam um pouquinho do Ulisses Guimarães mesmo, também de propósito. Então, galerinha, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Enfim, ok? E vamos que vamos. Um abraço.